Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso CGC News e agora o Você Sabia, né? Eleições 2022. Semana passada a gente falou de direita e esquerda e hoje vamos falar sobre propaganda eleitoral. O que pode ser feito, o que não pode. A opinião publicada pelo eleitor pode ser considerada propaganda eleitoral, propaganda política? Vamos falar com o doutor Maurício Abdala, que traz para a gente essas respostas. Doutor Maurício, boa noite. Olá, Isaías, olá pessoal que acompanha o trabalho do CGC TV. É um prazer estar com vocês aqui de novo no CGC News. Nosso amigo Isaías trazendo as melhores e mais quentes notícias do dia e da semana. Aproveitando aí o gancho da semana passada aí, que o nosso papo foi relacionado de certa forma à política, né? Nós tentamos aqui traçar o significado de direita e esquerda, quais são os pensamentos de um e de outro. Então é muito importante que o assunto política seja sim discutido, seja colocado em pauta, afinal é a política quem determina tudo à nossa volta. Se você sai de casa hoje com um veículo e abastece ele, se você sai com uma bicicleta, se você tem que sair a pé e pegar um ônibus, tudo isso é definido pela política, pelos nossos políticos que lá estão para nos representar, somos nós quem os colocamos lá. Então é importante sim, muita gente fala que política não se discute, eu discordo. Acho que política se discute sim, desde que com sabedoria e respeitando o posicionamento de cada um. É importante a gente saber respeitar que vivemos em um país democrático. Eu tenho o direito de pensar de uma forma, você tem o direito de pensar de outra forma. Nem por isso eu estou errado e você correto, ou eu correto e você errado. Então é importante que a gente aprenda a respeitar opiniões para que a política passe a ser mais discutida no nosso país, para que as pessoas deem o devido valor ao significado real da política e compreendam que a política é que faz tudo isso que a gente vive, desde o momento em que você acorda dentro da sua casa até o momento que você volta para dormir. Tudo o que você passou, ele existe por conta da política que existe em volta, tá? Mas o assunto hoje aqui a gente quer tratar, vamos focar um pouco mais diretamente nas eleições. E nós estamos aí vivendo um período eleitoral, estamos inclusive em época de campanha eleitoral, onde a gente vê aí a propaganda eleitoral circulando diuturnamente para todos os lugares, em todos os veículos, na internet, na rua, no muro da casa, no adesivo no carro do seu colega e na televisão, por onde a gente anda hoje, a gente se depara com a propaganda eleitoral. Então, como o Isaías adiantou aí e me questionou, vamos tentar abordar mais ou menos aí o que pode ser feito, o que não pode. Uma opinião publicada pelo eleitor, ela é considerada uma propaganda política, sim ou não? Como funciona essa situação, tá? Bom, as regras referentes à propaganda eleitoral, elas estão contidas na resolução número 23.610 de dezembro de 2019. Foi quando houve aquela pequena reforma aí na parte eleitoral, né? E elas devem ser obedecidas não só pelos candidatos, elas devem ser obedecidas pelos partidos políticos, também pelas coligações e, presta atenção pessoal, também pelos eleitores. Os eleitores também têm que seguir as regras referentes à propaganda eleitoral. Caso contrário, elas podem prejudicar o seu candidato e até mesmo sofrer com sanções aí, com aplicação de multas. Em alguns casos que caracterizem crime eleitoral, sofrer até com pena de reclusão aí, que seria a prisão.
As dúvidas são diversas, o nosso tempo aqui é um pouco curto, tá? Mas eu vou tentar traçar breves pontos aqui, e caso fique alguma dúvida com você, basta nos deixar aí nos comentários que eu vou tentando responder na medida do possível, tá? Bom, a começar aí pela internet, que é hoje o meio acessível à maioria das pessoas, né? É difícil hoje falar que alguém não tem acesso à internet. Se ele não tiver, o filho tem, o sobrinho tem. Então hoje em dia, inclusive através do celular, acabou tornando o uso da internet muito abrangente, tá? Para começar, a propaganda paga pelos políticos na internet, ela é proibida. Aquela propaganda que você impulsiona, faz o pagamento para ela aparecer mais vezes, contrata um ator para fazer ali. Esse tipo de propaganda pela internet, ela é proibida. O candidato pode, ele próprio, apenas ele e não por um terceiro, o máximo que é permitido a ele é fazer o impulsionamento da sua publicação, que é aquele sistema que você paga uma taxa e a sua publicação ela é disparada para muito mais pessoas do que o comum, tá? E para que ele faça isso, durante a divulgação dessa propaganda, ela tem que constar expressamente que ela é uma propaganda paga, certo? Então tá aí um dos pontos aí chaves da internet, é que as propagandas elas não podem ser pagas, somente propagandas gratuitas, certo? Publicações com mentiras, desinformações, inverdades, aquilo que a gente costuma chamar aí de fake news, né, que tem o intuito de denegrir, manchar a imagem dos outros candidatos, com fatos sabidamente enganosos, descontextualizados, pega um vídeo e faz um recorte ali ou outro, são absolutamente vedados, tá? Fake news que atinge reputação de candidato é proibido. Devemos nos atentar também que não é proibida a fake news que denigre apenas a imagem do candidato, tá? Fiquem atentos aí que na propaganda eleitoral também são proibidas as fake news que atinjam a reputação do sistema eleitoral, tá? Ali a votação, a apuração, a totalização de votos. Por exemplo, hoje está muito em alta aí se questionar sobre a urna eletrônica. Você pode fazer questionamento se você acredita ou não. Até aí é permitido, mas você não pode acusar diretamente, por exemplo, e afirmar: a urna eletrônica é fraudada. Isso é uma afirmação, você não pode fazer, que essa afirmação ela é proibida. Você pode sofrer com sanções se você fizer uma afirmação dessa que desabona o uso das urnas eletrônicas. Temos também que são permitidas com ressalvas mensagens de WhatsApp ou de texto, telemarketing, aquele disparo em massa que o pessoal faz uma mensagem e dispara para milhares de pessoas com o mesmo texto, elas são permitidas, desde que haja o consentimento expresso do eleitor que vai recebê-la, tá? E também devem obedecer estritamente a essa nova lei aí geral de proteção aos dados. Então, se você está recebendo essas mensagens aí de disparo em massa, mas não autorizou o recebimento dessa, não consentiu, está errado. Denuncie o candidato, que ele vai sofrer sanção por isso. As mensagens em massa só podem ser disparadas com o consentimento do eleitor que vai recebê-la, tá? E, além do mais, até mesmo essas mensagens em massa, elas não podem ser fraudulentas, tá? Não podem também ter o conteúdo de fake news.
elas passam pelo mesmo problema aí que eu disse anteriormente, certo? Ainda se tratando de internet, vamos falar do eleitor. O eleitor fala muito na internet sobre o candidato X, o candidato Y, faz críticas, faz elogios. É permitido que ele faça isso? Sim, é permitido sim. O eleitor pode fazer críticas e tecer elogios ao candidato, desde que na sua página e de forma gratuita, tá? Não pode ser naquelas páginas pagas, não pode contratar conteúdo pago. Ele vai fazer ali a sua manifestação de ideia de forma gratuita, ele está permitido a fazer. Isso não é sequer considerado propaganda eleitoral, tá ok? É apenas uma manifestação do pensamento. Porém, também deve se ater que a publicação de fake news, tá, de mentiras, de coisas sabidamente mentirosas, também sofrem punição os eleitores que a publicam. Tá legal? E, doutor, fala pra gente aí, e fora da internet, como é que ficam essas propagandas? Bom, até então nós tratamos aí exclusivamente da propaganda eleitoral via internet, né, que é o meio de comunicação hoje mais utilizado, mas não podemos esquecer, sem dúvida, que também existe a campanha eleitoral feita fora da internet, que apesar do avanço da internet, a campanha eleitoral de rua ainda possui muita força, tá? Uma questão importante para a gente se atentar aí na campanha eleitoral, aí, na propaganda eleitoral fora da internet, na propaganda de rua, é que as empresas, as pessoas jurídicas, devem tomar muito cuidado na prestação do serviço para agentes, para candidatos, partidos ou coligações, porque as empresas também são penalizadas quando produzem material de forma errada. Então a Justiça Eleitoral ela tem as determinadas regras, que um panfleto, o santinho, ele tem um tamanho correto, as letras devem ser de um tamanho X, o nome do candidato pode estar escrito da forma Y, o adesivo ele tem um limite também. Todo material de campanha ele tem ali limites para serem impressos. Então toda pessoa jurídica que prestar serviço para candidato, partido ou coligação, pessoa física também, né? Tem muita pessoa aí que presta serviço como pessoa física. Presta muita atenção, porque você também vai ser penalizado se você imprimir ou produzir qualquer material aí que fuja às regras determinadas pela Justiça Eleitoral para a propaganda política, tá? Seguem proibidos hoje ainda aí no nosso período eleitoral, na nossa período de propaganda, os tão aclamados showmícios, né? O pessoal mais novo nem deve conhecer muito o que é um showmício, mas o pessoal um pouco mais antigo aí, não muito, que tem aí de 30 anos para cima, 35, ainda chegou a pegar showmícios, né? Que é quando os candidatos contratavam artistas e faziam grandes shows para fazerem a apresentação da sua campanha, do seu nome, do seu plano de governo. Ele fazia ali um discurso político, se apresentava e depois o show com grandes artistas seguia. Então isso atraía muita gente, que é o foco, né, da propaganda, é atrair gente para que o candidato torne-se ali conhecido. Tá? Então os showmícios hoje eles são proibidos. Inclusive o showmício realizado de forma virtual, né, aquela live, a live de showmício também é proibida, não pode ser realizada. Tá? A única forma que hoje um candidato, partido, ou coligação podem realizar um evento
ou um show é se a finalidade específica desse show ou evento for arrecadar fundos para a campanha, tá? Porém, nesse show, nesse evento que ele produzir aí com a finalidade de arrecadação de fundos para a campanha, não pode haver pedido de votos, tá? Durante um evento ou show, mesmo que para a arrecadação de fundos de campanha, não pode haver pedido de voto. Se houver pedido de voto, esse candidato vai passar por um processo eleitoral e ele poderá aí ter a sua candidatura cassada, certo? Mas aí temos um problema. Hoje em dia está na moda, né? Cantores, atores, artistas, apresentadores que se lançam candidatos. Como é que eles fazem? Eles têm que ficar sem trabalhar na época da campanha? Não, existe uma exceção aí para esses profissionais, tá? Eles ficam liberados para o exercício da profissão deles, só não podem aparecer no rádio ou na televisão, mas o cantor pode fazer o seu show, o ator ele pode trabalhar no teatro, o apresentador pode apresentar rodeio, apresentar qualquer coisa aí, um leilão. Só não pode apresentar programa de rádio ou televisão, tá? E eles também não podem usar o evento que esteja participando para promover sua candidatura. O cantor que é candidato, ele vai fazer um show, porque é a profissão dele. Naquele show ele não pode mencionar o fato de que ele é candidato, ele não pode pedir votos. Segue aí também proibido, como já estava na última eleição que nós tivemos municipais, nas presidenciais não me recordo, mas nas últimas eleições municipais que tivemos aí, seguem proibidos os outdoors, seja ele eletrônico ou aquele tradicionalzão mesmo, que a gente tem o costume de ver pelas ruas. Os outdoors ficam proibidos também para essa campanha eleitoral, certo? Materiais de campanha, como santinhos, adesivos, canetas, camisetas, broches e quaisquer outros adornos aí que o candidato quiser fazer, que identifique o nome e o número dele, desde que atendidas as limitações impostas pela lei, são permitidos. Ele ainda pode trabalhar com o uso desses materiais para soltar na rua, para fazer a divulgação do seu nome. Lógico que atendendo sempre a lei. Por exemplo, a chuva de santinho é proibida, é um crime eleitoral. Isso aí, jogar um punhado de santinho num lugar só é um crime eleitoral. Ah, mas ele não pode ter santinho e distribuir? Pode. Ele não pode fazer a chuva de santinho, tá? Então o material de campanha ele segue liberado. É importante também, muita gente fica na dúvida no dia da eleição, como pode ser, né, com relação a esse material. No dia da eleição, o eleitor, o cabo, o próprio candidato, ele pode ir vestido com traje ou algum adorno que faça propaganda para ele. Só que, de qualquer forma, sempre no dia da eleição, a manifestação ela deve ser silenciosa. Nós podemos ter aí, no máximo, a manifestação visual. É uma camiseta, é um adesivo, é um broche, é um santinho na mão. Isso daí você pode carregar sim no dia da eleição. O que você não pode fazer é manifestação que produza barulho, é conversa, é grito, é carro de som, é música tocando, aqueles jingles, né, de campanha, no dia da eleição não podem ser tocados na rua. Tá? No dia da eleição, a manifestação deve ser silenciosa. Também deve-se tomar cuidado que não pode haver aglomeração de gente caracterizada da mesma forma. Por exemplo, o candidato veste azul
ele faz um grupinho ali com gente de azul. Esses grupos eles não podem ocorrer. As aglomerações de gente que caracteriza um candidato X ou Y, elas são vedadas também no dia da eleição. Eu sozinho posso, eu em grupo não posso, entendeu? Isso tem que ser bem compreendido pela população. Seguindo aí essas pequenas diretrizes aí que nós traçamos hoje, nem candidato, nem partido, nem coligação e também nem o eleitor terão problemas aí nas eleições. Muito bem, tá aí as informações com o doutor Maurício Abdala. E tem mais uma perguntinha aqui, doutor, para a gente encerrar. E na imprensa, como pode ser feita essa propaganda? A imprensa tem um papel fundamental, né, nas eleições. Na verdade, a imprensa tem um papel fundamental em tudo que nos rodeia, né? É através da imprensa que a gente consegue tomar ciência dos acontecimentos do dia a dia. E não só no nosso dia a dia, como também no período eleitoral, como não podia ser diferente, a imprensa tem um papel fundamental na propaganda eleitoral aí. Por isso que as regras são um pouco mais cerradas ali e um pouco do papel da imprensa acaba sendo restringido em época de campanha eleitoral devido ao poder que a imprensa tem. Tá? Essa é uma opinião minha, na verdade. Mas é permitido sim a divulgação de opinião favorável ou contrária a determinado candidato pela imprensa. Mais uma vez lembrando que desde que não sejam matérias pagas, a imprensa pode divulgar críticas ou elogios a um candidato, pode se declarar sua opinião como sendo favorável ou contrária a determinado candidato, desde que não seja através de matérias pagas. Tá? Como a gente sabe, o jornal, a revista, além das matérias feitas pelos repórteres e editores, existem aquelas matérias que são pagas, né? Você vai lá, eu quero fazer uma divulgação, uma publicação no seu jornal aqui de tal coisa. Eu pago e a minha matéria sai lá. Isso aí acontece, não é às escuras, é o comércio, é normal. Então esse tipo de propaganda não pode haver nas eleições, tá? Não pode circular matéria paga de propaganda eleitoral, tá? Porém, a livre manifestação do pensamento ela continua livre, inclusive para a imprensa, assim como para os eleitores, tá? E também para a imprensa, assim como para os eleitores, candidatos e todos os demais aí participantes, a divulgação de fake news ou matérias que possam denegrir a imagem de candidato são proibidas e causam problemas para o divulgador, tá? Gente, a propaganda eleitoral é o meio pelo qual o candidato se apresenta ao seu eleitor, é a sua imagem perante o eleitor, muitas vezes é o fator determinante para aquele candidato ser escolhido por determinado eleitor. Às vezes o cara é desconhecido, você vê uma propaganda eleitoral dele, você acaba simpatizando com ele e ele acaba ganhando o seu voto ali com aquela propaganda eleitoral, certo? É por meio das propagandas eleitorais que a gente consegue gravar o nome, o número do candidato, o cargo ao qual ele concorre. Podemos ter uma breve ideia de quais são seus planos, qual é o seu pensamento, sua ideologia, o que ele pode ou não fazer quando ele assumir o cargo pleiteado, aí, caso ele assuma. Então, a propaganda eleitoral ela é de extrema importância. Para isso é importante também que as regras sejam seguidas pelos candidatos, tá? Para não haver favorecimento para um ou para outro. A maioria dessas regras elas são feitas
para tentar evitar o favorecimento de um candidato sobre o outro, tá? Para que todos tenham o direito de mostrar sua proposta, seu nome para todo mundo. Em condições semelhantes, independente da sua situação financeira, do seu trabalho, do seu conhecimento de pessoas, do tanto de público que ele tem, independente disso, cada candidato deve ter ali condições semelhantes de mostrar a sua propaganda eleitoral para um mesmo tipo de público, em condições semelhantes um ao outro. Tá? Então é para isso que servem essas regras. Às vezes parecem um tanto chatas, mas elas na verdade vêm para resguardar o direito aí daqueles que talvez não teriam oportunidade de fazer um material tão bonito quanto ao do outro. Então vamos colocar um padrão aí, que aí todo mundo vai ser esse padrão, e aí o candidato ganha apenas com a imagem dele mesmo. O material normalmente é igual para todo mundo. Para isso é que nossa justiça eleitoral acaba aí criando determinadas regras para tentar igualar a situação dos candidatos durante a campanha eleitoral, evitando assim também que alguns candidatos tenham sua imagem maculada pelos outros, né? Então essas regras elas vêm no sentido sempre de cooperar com os candidatos. E uma coisa, fique atento, se já nas propagandas eleitorais, aí, se já nesse período eleitoral de propaganda, o seu candidato já está trapaceando, aí já está fazendo uso de propagandas que não podem ser feitas, fica de olho nele, que se ele já trapaceia, aí, se ele já usa de subterfúgios para fugir à regra, já no período de campanha eleitoral, imagina o que ele não pode fazer quando estiver lá com o cargo na mão dele. Então, pessoal, mais uma vez fica aí o meu recado para vocês, de que preste atenção, analise o seu candidato, vote com a razão, não vote com o coração. Tá, e vamos lá, estejam todos preparados, que Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Espero estar de volta na próxima semana. Um abraço aí para todos. Tá aí, doutor Maurício Abdala, tá aí, forte abraço, obrigado por mais essa participação, e não perca, a próxima semana a gente vai dar uma continuidade ainda a respeito dos casos de eleições aqui na nossa cidade também, em todo o Brasil, né, que é a respeito das eleições federais. Muito bem, maiores informações, se tiver alguma dúvida a respeito desse ou qualquer outro assunto, pode entrar em contato com o Dr. Maurício Abdala, ali na Duque de Caxias, 760, sala 2, ali no Superposto Avenida, ou também só ir até ou pode ligar também para 4106-0156, DDD 14, eu repito para você, 4106-0156 ou 14981071977, ou pode mandar também um e-mail para adv.abdala@yahoo.com.br. Até o próximo Você Sabia? Eu espero você.